Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast, o podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estou falando diretamente dos estúdios da Brothers TV, aqui na cidade de Bauru. Tenho uma convidada aqui super especial para apresentar para vocês. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Primeiro quero me apresentar. Eu sou a Roberta Rodrigues, sou escritora, sou pedagoga, apresentadora desse podcast. E além de apresentar esse podcast, tenho feito alguns trabalhos aqui como escritora. Gostaria de mostrar alguns dos meus livros, alguns dos meus trabalhos. Tenho aí vários livros sendo escritos, mas esses aqui são os que eu tenho pronto, estão todos na internet para vender. Eu tenho um livro que se chama Depressão Aconteceu Comigo, a história da minha vida. Aqui eu conto lições de vida que eu aprendi através da depressão. Passei 15 anos escrevendo esse livro. Aqui eu tenho experiências de fé que eu passei com Deus, as quais eu aprendi muitas lições de vida. Se você quiser saber mais a respeito da minha vida, de como eu venci a depressão, procura esse livro aí na internet, tá bom? Tenho certeza que vai ajudar muito a sua vida. Escrevi um livro que não está aqui hoje, que se chama A Menina que Não Gostava de Ir para a Escola. Esse livro tem aí o link também dele na descrição do vídeo. Esse livro eu fiz para ajudar a minha filha, que quando era criança passou por um período que ela não queria ir para a escola, tinha dificuldades para ir para a escola. E todo dia ela se lamentava que tinha que ir para a escola, até que um dia ela conheceu uma criança que não tinha saúde e não podia ir para a escola. E essa criança ensinou uma grande lição de vida para ela. Com essa lição de vida, ela mudou a concepção dela e ela viu o quanto é importante ir para a escola, como é bom ter saúde para poder acordar todos os dias de manhã e ir para a escola. Isso serve para nós também. E aí, quando eu vi essa lição de vida, eu falei, eu preciso colocar isso num livro para ajudar outras crianças que também passam por isso, que às vezes por ter preguiça de ir para a escola ou porque estão sofrendo algum bullying, alguma dificuldade na escola, não querem ir para a escola. Mas nós temos que ensinar as crianças que é uma dádiva de Deus poder ter saúde e ir para a escola todos os dias. E falando em bullying, eu escrevi um livro também para ajudar as crianças que sofrem bullying na escola. A Lagarta que sofria bullying na escola. Esse livro é para ajudar as crianças que estão sofrendo bullying, para que elas enfrentem o bullying, para que elas digam não ao bullying, não aceitem o bullying e também para que elas se sintam especiais, porque todas as crianças são especiais, do jeitinho que elas são. Nós somos especiais e todos nós temos uma missão aqui nessa terra e nós temos que viver para descobri-la, certo? Então é isso que eu falo aqui nesse livro. Escrevi também um livro contando a história da nossa gatinha Marie, como nós a encontramos no lixo, abandonada durante a pandemia e como essa gatinha trouxe alegria e amizade ali dentro da nossa família. Foi um período muito bom e nós estamos com ela desde então, desde a pandemia, e eu quis colocar aqui num livro. É um livro muito legal para você ler para o seu filho na hora de dormir. O ano passado, a minha filha fez uma visita a uma cordeuteca que nós temos aqui na cidade de Bauru, onde tem mais de 3.000 cordéis. A escola dela fez uma visitação nessa cordeuteca. E lá eu conheci o Pedro, que é o dono da cordeuteca, o idealizador da cordeuteca. É um menino de apenas 18 anos. E o Pedro é apaixonado por cordéis, apaixonado pelo Nordeste, pelo povo nordestino. E aqui eu conto a história do Pedro, de como ele ama o Nordeste. Aqui eu falo tudo sobre o nosso povo nordestino, sobre os cordéis. Aqui tem um cordel também. Então é um livro muito lindo sobre o nosso povo brasileiro e é um livro que eu tenho muito orgulho e gostaria muito que esse livro chegasse nas escolas, porque é uma exaltação, ao nosso povo brasileiro, ao nosso povo nordestino. Também escrevi um livro recentemente, na verdade uma coletânea de mulheres que transformam. São 30 histórias de 30 mulheres reais, mulheres que sofreram abuso, sofreram luto, sofreram muitas dificuldades na vida e todas elas venceram através da fé, coragem, resiliência, força. Então, aqui nesse livro tem lindas histórias. Se você gosta de ler histórias reais, esse é um bom livro para você ler e para aprender muitas lições de vida também. Bom, então, esses são os meus livros. E agora eu quero falar, sobre essa convidada que eu tenho aqui hoje, no nosso episódio do Elas por Elas. Nós vamos falar sobre um tema essencial, e que impacta a vida de muitas famílias, que é o envelhecimento saudável e os cuidados geriátricos. Olha que tema interessante que nós temos hoje.
Para isso, nós recebemos uma convidada aqui que tem ampla experiência no cuidado com idosos, pacientes acamados, atuando na linha de frente na saúde pública e acadêmica. A nossa convidada é a Juliana Oliveira Viotto Artigiani, é isso? É isso. É nome italiano o nome dela. Ela é fisioterapeuta especializada em geriatria pela Universidade de Marília, formada pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Com 37 anos, ela já atuou em urgência e emergência, foi preceptora de alunos da graduação da Uninove e USP, e hoje ela trabalha numa equipe multiprofissional voltada para o atendimento de pacientes acamados. Olha, gente, eu tenho uma médica top aqui, chique demais. A Juliana, ela tem um olhar atento e humanizado para o processo de envelhecimento. Olha que interessante. E ela traz informações, ela vai trazer informações para a gente valiosas sobre os cuidados com a saúde dos idosos. Nesse episódio de hoje, no nosso podcast, nós vamos falar sobre quando procurar um geriatra, prevenção de doenças, como a demência, por exemplo, e a importância da alimentação e da suplementação na terceira idade. Na verdade, acho que já na segunda idade já, né? Se é assim que podemos chamar. E até mesmo o uso do canabidiol, que é tão comentado, tão controverso, né? Muita gente não sabe ainda o que é isso. O uso do canabidiol para idosos. Então, seja muito bem-vinda ao nosso Elas por Elas hoje, Juliana Viotto. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por ter aceitado. É sempre um prazer poder divulgar informação. Com certeza. Né? E propagar saúde, na verdade. Com certeza. Né? Para todo mundo. Isso muito nos interessa, né? Nós estamos aí envelhecendo, né? Mas todos nós temos aí os nossos pais, né? Sim. Alguns têm ainda seus avós. Então, é muito importante nós ouvirmos sobre esse tema, e tem alguns temas polêmicos, por exemplo, como o canabidiol, né, que serve também para outras áreas. Eu já ouvi falar, por exemplo, eu faço tratamento de menopausa. Sim. E já ouvi falar que ele também é muito bom na menopausa, no tratamento de câncer, né? Mas ainda ele não é muito difundido. As pessoas ainda têm medo, não entendem muito bem. Então, é muito legal a gente saber sobre o canabidiol hoje, como que ele deve ser usado. Isso, nós vamos chegar lá nessa pergunta. Mas primeiro eu quero saber o que te motivou, né, a seguir essa área de geriatria e de fisioterapia. Eu sou médica, né? E eu sempre quis ser médica, desde criança. Não foi uma escolha, assim, na idade adulta, né? E quando eu decidi, quando eu entrei para a faculdade, eu sempre falo assim, eu queria ser cardiologista. Olha só! E quando eu saí da faculdade, eu não sabia o que eu queria ser. Porque ao longo dos anos, a gente vai aprendendo muita coisa. E no meu caso, eu ia gostando de tudo que eu ia aprendendo. Eu imagino. Que eu ia passando, né? Imagino. Aí eu falei, nossa, e agora eu vou fazer o quê? E eu falei, não, eu vou trabalhar primeiro, né? Eu vou começar, e aí as coisas, elas vão chegando pra gente, né? E eu sempre até falo sobre isso, que os professores, às vezes, eles acabam falando, não é você que vai escolher sua especialidade, ela vai te escolher. Eu acredito também. E aí, foi bem assim mesmo, porque logo que eu saí da faculdade, eu já assumi como uma médica responsável por uma equipe multiprofissional, né? Que é da prefeitura, e eu acabei... O meu maior público desde então era o idoso, né? Inclusive, esse mês de março eu comemoro 10 anos de formada, então são 10 anos cuidando de idoso. Só que ainda aquilo... né, não tinha caído aquela ficha, sabe? Mas num determinado tempo, quando eu já fui convidada para fazer parte da assistência de uma clínica geriátrica, que a coisa foi tomando uma forma, eu falei, então ele me escolheu, né? E eu sempre gostei muito, então aí eu decidi fazer a minha especialização e seguir em frente. Entendi. E a fisioterapia? Não, a fisioterapia não... Você começou com a fisioterapia? Não, eu não, fiz fisioterapia. Então é só geriatria mesmo. Eu sou médica, né? Entendi. Especializada na área de geriatria. Entendi. Não sou fisioterapeuta. Não, é porque a gente acha... não sei porque
a gente acha que ali com os idosos tem que estar fazendo uma fisioterapia com eles? Ah, tá. Mas aí a fisioterapia a gente vai tratar com o fisioterapeuta Com o mesmo. fisioterapeuta. Com o profissional próprio da área. Da área. Sim, entendi. sim. Lógico que é um trabalho alinhado, né? Certo, certo. O ideal dentro do tratamento do idoso, lógico, cada qual com a sua particularidade, é uma equipe multiprofissional. Sim, sim. E lógico que o fisioterapeuta está dentro dessa equipe, assim como o psicólogo, a fono, a nutricionista, a dentista. São vários profissionais. Né? Sim, a enfermeira, os técnicos de enfermagem, porque o paciente idoso, ele tem muitas das vezes múltiplas comorbidades, Sim. né? E essas múltiplas comorbidades, por vezes, elas precisam ser tratadas não só com apoio médico, mas com apoio das outras especialidades. Sim, é verdade. E quando que é o momento ideal para procurar um geriatra? Tem uma idade certa para isso? O que acontece é que, assim, a partir dos 35 anos, né, em média, a gente começa com o nosso envelhecimento. É verdade. Então, como hoje a geriatria, ela é exatamente a especialidade que cuida desse processo do envelhecimento, então a partir dessa idade a gente já aceita. Olha, né, só, então não precisa ser idoso para procurar alguma. geriatra. Antigamente existia bastante essa coisa de que quem vai ao geriatra é o idoso que Exatamente. já está morrendo, já está né? com demência, né? Que já está caquético ali, né? Mas não. Hoje já mudou bastante essa visão por esse mesmo motivo que eu falei. Então, as pessoas estão vivendo mais, né? E a busca para viver mais é que essa vivência seja com qualidade de vida, sim, né? Sim. Com independência, com autonomia, né? Então, a gente precisa cuidar, então, desde então. Então, a partir dos 35 anos, para você poder chegar numa idade avançada com qualidade de vida. Isso. Então, seria isso. Isso. Ok. Exatamente. E o atendimento geriátrico, ele acontece apenas no consultório ou existem outras formas de acompanhamento? Existem outras formas. Que nem no consultório, as consultas presenciais ali, né? Existe a atenção domiciliar. Então, eu sou uma médica que faço bastante visita domiciliar por conta que alguns pacientes não têm condições de ir ao consultório, né? Não conseguem andar. Exemplo muito, muito comum são dos pacientes acamados, né? Que, logicamente, existiria uma dificuldade tremenda de levar até o consultório, é inviável uma circunstância dessa. Então, é muito melhor, né, que nós nos façamos esse deslocamento, né? E além do paciente acamado, que aí é justificável, né? Tem os pacientes demenciados também, né? A demência no paciente idoso dificulta muito o deslocamento deles. Imagino. Porque a mudança de ambiente tira eles da zona de conforto. Eles bastante da zona de conforto. Então, eles ficam irritados, eles ficam agitados, né? E aí agressivos por vezes. Sim. E estando dentro do ambiente que eles já não conhecem, que com pessoas estranhas, um falatório, né? Porque todas as pessoas ali passam, ele começa a tirar ele do eixo, né? Então, muitos eu vou. Justamente, às vezes ele até anda e tudo, mas pela dificuldade desse deslocamento. Vocês preferem ir até lá? Ah, sim. Muito e a bom. gente tem também aqueles que não querem ir no consultório por uma questão, né, de conforto. De teimosia, né? Ixi, vários tem também. Muito velhinho teimoso. A gente também tem alguns idosos que não querem ir em consulta de forma nenhuma. Não gostariam nem de passar pelo médico, né? E às vezes a gente faz um bem bolado, assim, com os filhos, com a esposa, né? Pra gente conseguir ir até a casa dele e abordar ele de uma forma leve. Conversando, sem uma imposição, né? De que somos médicos e que o senhor vai ter que fazer. Não, acaba sendo bem um bate-papo, assim. Aí eles ficam bem mais leves, tranquilos e flui bem. Isso é muito bacana. Quais são os problemas mais frequentes que os idosos trazem durante as consultas? Assim, a maior preocupação de um paciente de uma pessoa que está envelhecendo hoje, e até mesmo do idoso, o que mais chega é a questão da memória. Então, assim, eles querem muito
saber se aquele esquecimento que eles estão tendo É um Alzheimer. é o início de alguma demência, ou se às vezes é falta de alguma vitamina, ou se porventura eles estão com alguma ansiedade ou depressão, que a gente acaba perdendo foco e levando a essa questão, Sim. né? Então, o esquecimento é uma coisa assim que chega com muita frequência. Olha Tanto só. pelo próprio paciente, né, como pela família também, né, e muitas das vezes a gente já chega, o relato da família já chega com um quadro demencial instalado e tudo mais. Fora as outras, né, patologias que são de crônicas, dores, né, tal. né? Muita dor é dor. uma queixa bastante importante, porque as artroses, que são os desgastes das cartilagens, ela acomete um paciente idoso. Imagina, né, uma articulação mexendo ali há 80 e tantos anos. Então, a gente evolui com dor, com certeza. Então, existe essa queixa também bastante importante, né? Entre outras, como eu falei, tem as doenças que são crônicas e mais comuns, hipertensão, diabetes, a dislipidemia, que aí é o colesterol alto, né? Que aí isso daí já é uma coisa que as pessoas acabam nem, às vezes, achando normal. Nem pondo tanta atenção. Às vezes acaba achando normal, porque é algo tão corriqueiro, né? Que acaba, às vezes, não dando tanta importância, É verdade. né? E isso daí é uma das maiores importâncias que a gente tem, porque a gente precave muita coisa se a gente consegue controlar essas daí, né? Com certeza. Às vezes o idoso ali tem um derrame, um infarto, alguma coisa em decorrência disso. Em decorrência disso. E é bem isso mesmo. Então, é o que eu falo, esquecimento é uma coisa que chega muito, dor é uma coisa que chega demais, né? Essas que são mais corriqueiras, digamos assim, e que às vezes as pessoas tratam com uma certa normalidade, né? E tem muitas outras, né? São tem sono, o apetite, sede, são abordagens, assim, bem peculiares do idoso e da família, né? E a maioria das vezes que eles têm essa perda de memória é por conta de falta de vitaminas, por conta da idade, ou é por causa de demência? A demência é algo muito, como que se diz assim, que tem acometido os idosos, é algo, como se diz, corriqueiro, assim, né? Se está sendo comum comum hoje em dia, sim. realmente, a demência, o Alzheimer. Alzheimer, demência seria a mesma coisa ou não? Seria a mesma coisa. Mesma coisa. Que é o seguinte, a demência é a maneira como a gente tem de generalizar, né, o quadro, mas nós temos tipos de demências. Então, a gente tem a demência da doença de Alzheimer, a demência do Parkinson, a demência vascular, que é próprio de um paciente sequelado de um AVC, por exemplo, né? Tem a demência frontotemporal, que na maioria das vezes está relacionado com uma queda, com um trauma, né? Então, existem vários tipos de demência, que cada qual elas têm as suas particularidades, né? Mas todas são demências, né? E sim, é algo comuns. Que a gente vê numa crescente. Acredito muito que seja porque nós estamos vivendo muito mais, né, do que antigamente. E também acredito que as coisas elas ganharam nome. Porque quantos que não ouviam dizer dos nossos avós? O meu irmão ficou caduco. É verdade. Não é? Verdade. Ficou esclerosado. A gente usava essa palavra. Então, provavelmente, às vezes a gente estava falando de uma demência que não tinha nome, né? E como também não tinha tratamento e também como não tinha uma busca por uma qualidade de vida, eles acabavam falecendo cedo, né? Hoje, a gente acaba chegando num estágio bem avançado das demências por conta dessa vivência maior, Entendi. né? Então, antigamente, quando o paciente iniciava uma demência, ele se debilitava tanto dentro daquele quadro por uma inexperiência todo, né? Sim. Falta de informação, não existe internet para a gente poder pesquisar, para saber como que as coisas se comportavam e acabava falecendo. Hoje não, hoje a gente acaba tendo, a gente começa a ver, consegue ver todas as etapas de uma demência. E ela é tratável?
Não é curável. Não é curar, mas é Não. tratável. É É tra- retardável, então. O que a gente vai tentar fazer é mecanismos de prevenção para a gente não evoluir com, né? E quando evolui com, nós não vamos ter cura para aquilo. Entendi. Nós não vamos conseguir reverter o quadro, Tá. mas nós vamos medicar, nós vamos estimular com a intenção de fazer com que esse avanço ele seja mais lento. Entendi. Né? A gente tenta manter a independência e a autonomia do paciente para as atividades básicas, pelo menos, tenta por mais tempo, Sim. né? Sim. Até que, só que é o que eu falo, né? Infelizmente a gente não tem cura, as medicações ainda são limitadas. Uhum. E quando a gente entra com alguma medicação, é nesse intuito, né? De tentar fazer com que essa evolução não seja tão rápido. Certo. Mas, infelizmente, ela vai evoluir. Ela vai evoluir. Né? Então, como eu falei, a gente tem uma vivência grande de tempo, a gente chega no paciente acamado, em uso de sonda e tudo mais. A gente chega nesse estágio, né? E qual é a idade, assim, mais aproximada que eles começam a demonstrar a demência? Depende de cada uma, né? Por exemplo, a doença de Alzheimer, até ali os seus 75 anos, a gente pode pensar nela, né? Porém, dentro de um processo maior de envelhecimento, a gente já vai pensar numa demência senil, né? Própria do envelhecimento. 90 anos, por Isso, exemplo. ninguém vai falar que o paciente tem Alzheimer iniciado aos 90 anos. Entendi. A gente pensa na demência senil. Porém, os pacientes novos, por exemplo, ele tem 68 Sim, eu anos já ouvi e ele falar. não necessariamente precisa ser uma demência por Alzheimer. Às vezes é um Entendi. paciente que teve um AVC, Uhum. então ele E nem tem ficou uma sabendo, por isquemia, exemplo. Isso. Ou às vezes, ou ele tem às vezes alguma sequela Certo, motora certo. e tudo mais e evolui com um quadro demenciado. E então a gente tem uma demência vascular, né? Entendi. Então cada qual tem o seu momento. Né? Mas o que as pessoas mais têm medo é de assim, minha mãe teve, eu vou Isso. ter, minha avó teve, eu vou ter, como que eu faço para Sim, não ter, sim. né? O que eu digo é assim, todos temos a chance de ter, nós nunca vamos saber quem vai ter ou quem não vai ter. Não é hereditário, Porque a por gente exemplo. não tem assim uma linha dizendo que de fato existe uma hereditariedade Tá. para isso. Tá. A única forma hereditária do Alzheimer que a gente tem é um Alzheimer bem raro, que ele começa com pacientes muito jovens, em torno de 50 anos de idade. E esses pacientes portadores desse Alzheimer raro, sim, os filhos têm 50% de chance de Entendi. desenvolver. Tipo, se o pai teve, provavelmente o filho vai o ter filho vai e assim ter, sucessivamente. exato. Entendi. Exato. E existe algo que nós podemos fazer, por exemplo, ainda na nossa juventude para evitar Alzheimer? Por exemplo, já foi estudado se é o tipo de alimentação, má alimentação, na verdade. Eu já li tantas coisas que ler bastante ajuda, praticar exercícios físicos ajuda. A gente lê tantas coisas que é bom fazer para não desenvolver Alzheimer. É real isso? É real. É real. A gente tem que estimular o nosso cérebro, né? Só que nós temos que estimular o nosso cérebro com coisas novas, né? Desafiadoras. Foi, inclusive, bom você falar sobre isso, que eu lembrei de um relato de uma paciente não, de um comentário que teve na rede social, dizendo que a questão do exercício físico ou da comida seria balela. Isso, porque, isso. afinal de contas, os pais dela tiveram demência e eles falavam não sei quantas línguas, eles liam jornal todos os dias, mas é o que eu falo. São coisas corriqueiras, né? Apesar de tudo, não existia um estímulo novo. Entendi. Certo? Então, a gente precisa fazer com que o nosso cérebro seja estimulado de forma nova. Aprenda coisas novas. Né? Aprendendo sempre coisas novas, né? Quando a palavra cruzada começa a ficar automática, de que valia ter isso? Não é verdade? Já não está adiantando, né? Então, sim, o estímulo cerebral é extremamente importante com atividades. Acredito muito que a alimentação tenha uma carga super importante, né? Porque
passou-se a ser tudo muito industrializado. Verdade. Né? E também exercício físico, com certeza. A gente trabalha o nosso cérebro como se ele fosse um músculo. Isso. Né? E para a gente dar força para o nosso músculo, para a gente crescer o nosso músculo, assim como o nosso cérebro, a gente precisa dar atividade para ele. Né? E o exercício físico hoje já é comprovado que é um dos mecanismos que nós temos para tentar prevenir. Inclusive, o que mais conta para isso são os treinos de perna, por exemplo. Sim. Né? Porque o Panturrilha, né? movimento de levantar é um ato muito difícil. É um ato que requer muito esforço do nosso cérebro. Porque ele tem que medir força, ele tem que medir distância, ele tem que saber se ele vai levantar rápido ou se ele levantar devagar. Então, o levantar já é um movimento extremamente que trabalha muito com o nosso cérebro. Então, quanto mais força você tiver nas pernas, nos membros inferiores, mais trabalhado o seu cérebro vai estar. E os velhinhos, né, os idosos, a primeira coisa que eles começam a perder é a força nas pernas, né? Sim. Porque eles ficam muito em casa, ficam muito sentados, paradinhos. E eles começam a entrar numa sarcopenia, que a gente fala. Isso. Que é a perda de massa muscular. É. E aí a perda de E aí é uma cadeia, né? Começa a perder massa muscular, a massa óssea também já começa a diminuir, ele começa a ficar mais lentificado, a articulação já não está mais funcionando tão bem, e as coisas vão deslanchando. Entendi. Né? E não é porque é idoso, não é porque tem dor, né, que não pode fazer uma musculação. Sim. Pelo contrário. Nem que seja uma caminhada, né? Que seja. Isso é uma pergunta também boa, porque assim, o melhor exercício que nós temos é a musculação. Tá. Porque a musculação é o que vai fazer, é um treino resistido. Então, você tem a condição de fazer aumento de carga, né? Lenta e progressiva que seja. O que a caminhada já é um treino mais aeróbico, assim, né? Então, ele não tem essa condição. Bom pro coração, vamos dizer assim. Isso. É assim, eu falo sempre assim. Independente da atividade que você vá fazer, faça. Sim. Né? É melhor, não adianta nada eu indicar uma musculação e você odiar, detestar, não conseguir fazer e amar o Pilates. Então vai pro Pilates. É melhor você fazer alguma coisa do que você não fazer nada. Mas se nós pudéssemos escolher, a musculação seria a nossa para qualquer principal idade, né? escolha. Para qualquer idade. Sim. É verdade. Sim. E onde que entra os suplementos aí nessa parte, por exemplo, para o cérebro? Existe algum suplemento que nós devemos tomar já desde aí dos 35 anos, onde a gente começa a envelhecer, para dar esse up? A suplementação é algo muito particular. Então, cada qual vai ter a sua suplementação, né? Quando nós compramos essas suplementações já prontas na farmácia, a gente acaba tendo doses muito mínimas ali e a gente não consegue fazer aquele boom que às vezes a gente precisa, né? Às vezes a gente, não que elas não sejam boas, não sejam benéficas, mas elas são boas mais para uma manutenção ali, né? Algo que depois que você já chegou num patamar legal, né? Então, é muito individualizado. Em particular, a vitamina B é uma vitamina que hoje se conhece bem ela, né? Com relação à parte de neuroproteção. Sim. Então, a gente sabe que a questão do esquecimento, dos quadros demenciais, também estão associados à carência de vitamina B12. Né? Então, seria a B12. A B12, sim. Assim, normalmente, quando nós temos a B12 baixa, a gente entende que B1, B6, B9 está baixa também. Tá. Então, na maioria das vezes, o que a gente faz? Acaba suplementando todas. O complexo B, faz um complexo B, isso. E na dose específica e no tempo específico de cada um. Sim. Né? O que acontece muito também hoje é que às vezes o paciente faz exame, olha lá, tem muitos que fazem exame, olham o próprio exame e falam, não vou voltar porque eu acho que tá tudo normal, porque ele se prende aos valores de referência. E hoje a gente já não tem mais tanto se prende isso, até porque o idoso tem particularidades nesses valores. Entendi. Né? Então a gente precisa sim consultar o médico, mesmo com seus exames teoricamente bons, porque às vezes não estão tão bons como deveria. Poderia estar melhor. A gente poderia estar melhor, e aí às vezes é nessa daí que você tá sentindo alguma coisa, né? E suplementando a gente vai conseguir ter uma melhora. É verdade. Né? E, por exemplo, para um idoso que então não tem demência, mas ele está só com problemas de memória, que vitamina seria boa para ele tomar além do complexo B?
A gente tem o complexo B, o magnésio, a gente suplementa a vitamina D, que a gente também sabe que tem. Ômega 3 também é bom? Ômega 3, sim. Mas é o que eu falei, dentro do necessário para ele, com os exames que a gente pede, né? Entendi. Porque a perda de memória, ela é inerente da idade mesmo, né? Sim, ela é inerente da idade, né? A gente fala assim, não é para ser algo normal, mas é algo comum. Exatamente. Né? Com o envelhecimento. Principalmente depois do Covid. Exatamente. O Covid veio e estragou toda a memória da gente. Memória. Né? Eu fiquei com a memória bem ruim depois do Covid. Sim. Eu também tive uma percepção muito grande da questão da memória na primeira vez que eu tive. Isso. Eu já tive acho que umas 4 vezes. Eu tive 2, mas foi assim também. E a primeira vez que eu tive, que foi lá no comecinho de tudo. Eu também tive. Eu ainda trabalhava na urgência nessa época, então pegamos aquela forte, foi né? Aquela fase, Então foi uma coisa bem desgastante, assim. Preocupante, inclusive. Eu falei, com nossa, certeza. A gente não sabia de nada do que estava acontecendo. Eu falei, e agora? Será que isso vai ficar assim? Vai ficar, vai voltando ao normal, mas eu achei que não voltou 100%. É verdade. E quais hábitos, então, que ajudam a prevenir quadros demenciais? Nós falamos aí sobre exercícios físicos, sobre a suplementação, palavras cruzadas. E quais outros hábitos, então? Questão da alimentação, muito importante, né? Muito importante. Assim, basicamente, o contexto seria esse mesmo, né? Procurar um médico, porque diante das nossas conversas, diante de uma consulta, a gente já consegue ali mensurar o grau daquele esquecimento, né? Dizer se aquele esquecimento, ele é mais grave ou não, né? Nós temos testes, inclusive, que a gente aplica para a gente poder saber se em que nível que isso se encontra, né? E trabalhar diante daquela circunstância. Entendi. Eu li uma vez, eu não sei se isso procede. Quando você sabe que você está esquecendo as coisas, é porque você não está com Alzheimer. Tá vendo? Né? Tipo assim, porque quem está com Alzheimer, ele não tem a noção de que ele está se esquecendo. Ele fala... Daqui a pouco ele fala de novo, ele esquece que ele falou. Né? Agora, quando você fala assim, nossa, como que é aquela palavra mesmo? Nossa, como que eu estou esquecido? Você sabe que você está esquecendo? Isso. Então, aí não é Alzheimer, né? O que acontece é assim, e falo isso pelo meu avô. Meu avô teve Alzheimer, né? Então, eu noto que todo o começo do quadro demencial, leve, eu falo início mesmo, a pessoa sabe que ela está esquecida. Certo. Ela tem essa consciência de que alguma coisa não tá boa, bem. Entendeu? Começa esquecendo palavras. Isso, começa. Só que é algo que ela não consegue controlar. Né? Então, acaba aí surgindo situações, às vezes não só de esquecer, né? Que vai mostrando que, de fato, esse quadro está chegando. Entendi. Né? Então... são trocas assim muito expressivas, tipo tentar ligar uma televisão com o celular, sabe? Entendi. São situações muito assim, que não condiz, né? Entendi. Trocar esquecer quem é aquela pessoa que ela conhecia bem. E assim, o fato de você esquecer talvez aquela pessoa, naquele momento, o nome principalmente, né? Sim. Não falo de filho, falo às vezes de uma pessoa que você há algum tempo não vê, né? É comum, é normal, né? Sim. Não é? Você não vai também achar que a pessoa está com demência porque faz 20 anos que não viu a pessoa e não lembra o nome dele, né? Mas realmente o que a gente mais preocupa são as pessoas muito comuns, próximas. Próximas. Muito próximas, né? Então, são situações tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Né? E não demorar tanto também. Por aí né? Numa percepção mesmo que mínima, procura. Porque às vezes é o déficit de alguma coisa que a gente, se suplementar, vai dar certo. Já melhora. É verdade. Como a gente está falando de alimentação, né? A alimentação, a hidratação, elas mudam, né? Conforme o envelhecimento. Eles perdem apetite, dormem Essa é uma menos. queixa bastante comum também. Não digo só do paciente. O paciente às vezes nem tanto, mas do familiar. O familiar se queixa bastante. Sede, né? Sede é algo que diminui.
Porque nós temos o centro da sede no nosso cérebro e esse centro ele também envelhece junto. Então, consequentemente, aquele idoso ele perde a sensação da sede. Então, não é uma culpa dele não então ele não sente sede. Ele não sede. sente a sede. Mas ele continua né? precisando de beber água. Sim, com certeza. Com certeza. A água é fundamental. Não é porque ele não está na nossa sentindo vida. tanta sede que o corpo dele não precisa de água. Exatamente. Você tem que forçar ele a beber água. Você tem que forçar ele, você tem que lembrar ele da água. Então, eu oriento sempre uma garrafinha, né? Tá ali por perto. Eu não tenho sede. Mas olha pra garrafinha, toma um golinho de água, né? Vai tomando ao longo do dia, que isso daí vai se tornando um hábito e acaba... até conseguindo chegar numa medida, assim, boa. Sim, né? E a alimentação também e o sono. Por que acontece alimentação também porque a gente tem a questão do gasto energético, né? Então, o paciente idoso que já não tem costume de fazer nenhuma atividade. Entendi, não gasta tanta energia. Ele levanta e senta. Certo. Ele senta e deita. Depois ele levanta de novo, né? Então, ele não tem um gasto energético que faz com que precise de algo para repor. Entendi. Então, ele vai comer pouco porque é aquele pouco que está suprindo a necessidade energética do organismo dele. Sim. Agora, fora isso, a gente tem também a questão do paladar. As papilas gustativas, elas envelhecem junto com a gente. Olha só. Né? E a nossa língua, ela tem locais específicos para você sentir o doce, sentir o salgado, sentir o amargo, né? Então, dependendo da papila lá que está envelhecida, aquilo ele já não tem mais tanta percepção. Entendi. Então, por exemplo, tem muita gente que ama o doce. Doce. Porque é o que mais traz para ele sabor. A gente vê que os idosos gostam bastante de doce. Alguns gostam muito do salgado, né? Então, eles acabam dando preferência e ficando mais seletivos para aqueles alimentos que aguçam mais. Que aguçam mais, né? E isso também é comum por esse motivo. E o sono? Sono cai numa questão também de gasto energético, porque se você gastou energia, você vai cansar. Esse é um ponto. Segundo ponto, porque naturalmente o nosso ciclo circadiano, ele se altera, então a quantidade de horas que o idoso precisa dormir para repor a sua energia menor. Ela é menor mesmo, né? E também tem a questão dos cochilos. Né? É verdade. Eles cochilam o dia inteiro. Fica tirando vários cochilos ao longo do dia e aí acaba prejudicando o sono da noite, né? E então aí são coisas que precisam ser conversadas, entendidas, descobrir. Nem tudo é remédio, né? Porque muitas das vezes eles chegam e falam, eu não tô dormindo à noite, eu quero um remédio porque onde já se viu. Porque existe aquela cultura de que de noite a gente precisa dormir, né? Concordo, a gente precisa dormir. Mas também o que eles fazem muitas vezes? Eles querem deitar 7 horas da noite. Então, se o ciclo do sono... 3 horas da manhã já acorda. Exato, já descansou, o organismo está preparado para o outro dia. Então, né? seria isso. Então, a gente sempre tenta conversar, olha, já que é assim, vamos dormir um pouquinho mais tarde, vamos tentar, né? Por vezes precisa de medicamento, porque às vezes ele não consegue mesmo dormir, né? Mas precisa ser tudo bem alinhado ali, né? Tem medicamentos que são potencialmente perigosos para o idoso, então a gente já contraindica. A melatonina, por exemplo... A melatonina é indicada. É indicada, sim. É indicada natural, mais né? por uma questão de manutenção do sono, né? Não para induzir, mas mais para manter. Sim, a gente prescreve bastante também. Então, é interessante, de repente, que o idoso tenha uma rotina durante o dia... Sim. Né? Para que ele possa ter um gasto lógico, para energético. incentivar a fome, para poder incentivar o sono, né? Exatamente. O ideal mesmo seria que ele tivesse atividade mesmo durante o dia, né? Arrumasse alguma atividade durante o dia, física. Tem vários grupos de idosos, né? E sabe, não é só para a questão física, é para a questão mental também. Verdade. Porque o idoso, quando ele fica muito tempo em casa, na maioria das vezes ele fica muito tempo isolado. Os filhos estão trabalhando, netos, enfim. Né? Isso quando não mora sozinho e só recebe uma visita de final de semana. Aí porque fica depressivo. A gente sabe que o mundo é corrido mesmo. Então, como ele começa a ter um isolamento social importante, ele começa a ficar muito deprimido, né?
Então, sair da casa dele vai trazer uma conectividade assim com o mundo, uma conexão com o mundo, que vai trazer um bem-estar mental para ele e evitar essas doenças, a depressão, a Sim. ansiedade, que está chegando cada vez mais. Inclusive, eu quero que você fale sobre isso, né? Já que a gente entrou nesse assunto, que tem existido esse aumento, né, desses casos de depressão, ansiedade nos idosos. Como que as famílias podem ajudar? Cresce, tem bastante crescimento, caímos nessa questão de que estamos vivendo mais, né? Que o mundo está muito corrido, que as famílias às vezes não conseguem suprir a atenção ao idoso de uma forma como eles também gostariam, né? Sim. E acaba levando a esse quadro, né? Para a gente reverter esse quadro, é uma medida, buscar a base daquele problema e tentar consertar a base daquele problema, sim, né? Sim. Eu falo que a medicação, por vezes, é muito necessária, e o que eu também gosto demais e preciso sempre indicar é terapia. Né? A terapia, principalmente para eles, fazem muita diferença. Ter alguém até para conversar, né? Para eles poderem se expressar, né? E o que eu vejo muito também é que, assim, a gente ainda tem um público idoso de uma cultura muito, principalmente mulheres, né? De uma cultura bem machista, a ponto delas serem mais reprimidas, né? Mais submissas, e não terem voz, né? É verdade. Então, elas não conseguem impor as suas vontades e elas acabam sempre cedendo, né? Só cedendo. E hoje, estando mais idosa, e às vezes já não tem mais o marido, que às vezes era o causador disso, né? Não estou generalizando de forma alguma, mas eu falo que a gente ainda tem essa geração. Tem. Então, elas, apesar da idade, elas aprendem, aprendem muito a se posicionar. É verdade. Né? Na terapia, né? Na terapia. Porque também é muito comum os filhos quererem inverter os papéis. Acontece de ser os pais dos pais. Não é que isso é ruim. Você precisa cuidar dos seus pais. Mas a gente também tem que entender que eles têm, né? são pessoas que também têm vontades. Têm personalidades, têm gostos, né? Então, a gente precisa tentar fazer o máximo que a gente pode para poder nutrir eles disso, né? Eu concordo, é verdade. Porque o envelhecimento vai chegar para todo mundo, mas a tendência, assim, o que é mais normal é que eles vão antes da gente, né? Então, o bom é a gente poder aproveitar, né? Com certeza, o máximo possível. Aqui. Por isso que tem que envelhecer, mas continuar fazendo atividade física, vai correr, vai dançar, vai passear, vai viajar, né? Tem que fazer isso, porque eu vejo esses idosos que estão na toda aí, às vezes estão até com mais força que a gente, mas é porque eles não param. Sim, né? Hoje mesmo, falando disso, eu atendi uma paciente que ela tem 78 anos. Ela falou assim para mim: eu estou na melhor fase da minha vida. Olha só. Porque eu tirei as minhas amarras. Nossa, e eu não sou mais escrava de determinadas coisas que antes eu era. Olha que coisa. Ela falou: hoje, se eu quero comer, eu como. Se eu quero viajar, eu viajo. Se eu quero sair, eu saio, né? E eu não tenho mais aquela coisa de ter que ficar satisfazendo a vontade dos outros. Entendi. Ela falou: e eu tô me sentindo muito bem por conta gracinha, disso. Que linda. Eu falo: tá vendo? Tá vivendo bem, então ela tá lúcida, completamente lúcida. Exatamente. Eu tenho uma sogra que tem 93 anos e ela é completamente lúcida. Ah lá. Ela só não tá andando muito bem por causa de uns probleminhas no pé dela. Mas a cabecinha dela funciona, nossa, uma memória, escuta bem. Aí, nossa, tá super vendo? Bem. Falando sobre escutar, eu li uma vez que a perda auditiva, ela pode contribuir para a demência, isso é real? Não digo para a demência em si, não estou dizendo que não, mas mais para a depressão. Para a depressão. Porque quando você não ouve mais, você se isola. Sim. Porque um ambiente em que tenha muita gente falando ao mesmo tempo e você já não consegue mais discernir o que está sendo conversado, você se isola porque você não quer, inclusive,
Primeiro que você se sente constrangido. Sim. De ficar tendo que toda hora... O que foi que você falou mesmo? E as pessoas tiram sarro, né? E as pessoas também não têm Não paciência tem para ficar paciência, repetindo aquilo toda hora, ou então falando muito alto Sim. para poder ajudar aquela pessoa, e ela acaba se isolando. É. E o exemplo que eu trago é o meu sogro mesmo. Inclusive, esses dias eu até relatei sobre isso, né? Meu sogro é funileiro. Então, ele foi Muito funileiro barulho. muitos anos. E naquela época não tinha proteção Sim, auricular, sim, né? E, então, ele perdeu uma boa parte da Sim. audição. Então, a gente estava tendo que conversar com ele bastante assim. Bem alto. Bem alto, gritando mesmo. A televisão era muito alta, o celular era um volume muito alto. E aí a gente, né, se manifestou lá, Pra né? pôr o que nem- aparelhinho pra dele. pôr o aparelho. Eu falei, não, a gente precisa dar um jeito Hoje nisso. nós temos essa tecnologia, Lógico. né? Eu falei, a gente precisa dar um jeito nisso. Eu falei até, né, pro meu marido, eu falei, não, coitado do seu pai, pelo amor de Deus, a gente precisa dar um jeito nisso, porque, imagina, ele tá, né, Perdendo qualidade de vida. vida. E aí, recentemente, ele foi pôr o aparelhinho dele, né? Nossa, mandei, e aí, tudo bem? Como que tá? Tá se adaptando bem? Ele falou assim pra mim, ele falou, nossa, eu acho que eu tô ouvindo até demais Ai, que agora. bom, Eu tô me que sentindo bom. ótimo. Olha, Olha, eu você já não vê? tava mais querendo conversar com as pessoas, porque senão as pessoas... eu tava ficando chateado, né? Porque as pessoas têm que gritar. Ele falou exatamente Olha isso. que coisa. Ele falou, e agora eu vou lá na chácara, eu ouço os passarinhos, eu ouço Ai, o que vento. E eu não legal. tava nem ouvindo o vento. Tá vendo só? Eu tô querendo fazer isso com meu paizinho, mas meu paizinho é teimosinho. Ele vai assistir isso aqui, ele vai ouvir eu falando dele. Porque meu pai também tem uma perda auditiva. Ele consegue conversar normal com a gente, assim, mas ele não consegue mais ouvir bem a televisão, sabe? Assim, uma pessoa isso. que tá falando um pouco mais longe. Ele falou que não ouve mais passarinho. Então eu falei, pai, coloca o aparelhinho. Ele tem vergonha, né? Então muitos deles não colocam por vergonha. Porque meu pai é todo bonitão ainda, sabe? Ele tá tudo assim na estica. Mas aí ele fala, ai, vão ver eu usando aparelhinho, vão pensar que eu sou velhinho. Imagina. Hoje os Hoje aparelhos tem são tão jovem discretos. usando aparelho, né? Com certeza. E os aparelhos são tão discretos, né? verdade. Hoje não é mais aquela coisa grande, antigamente Sim, era, né? era feio. É nada. Hoje é tudo tão transparente, cor de não, mas nós pele, vamos que nem convencer parece. ele ainda de colocar aparelhinho para Convence. poder ouvir os passarinhos. Com certeza, com certeza. E vamos falar então sobre o canabidiol antes da gente encerrar, que a gente já está chegando no final. Oh, meu Olha Deus. só, acabando o nosso tempo, mas não podemos deixar de falar sobre isso, sobre o uso do canabidiol, que ele pode ser benéfico, né, como eu falei, para outras áreas, mas hoje especificamente para os idosos. Quais as indicações mais comuns do canabidiol? Igual você falou, um assunto meio polêmico É, ainda, meio polêmico. porque algumas pessoas, pacientes, pessoas mesmo leigas no Sim. assunto, né, tratam como se fosse algo errado. Isso. Né? Ela vai E estar usando não, droga, de né? forma alguma. O sistema endocannabinoide, ele existe já dentro da gente. Nós temos esse sistema. Só que, por vezes, ele também está deficitário, ele não está estimulado. E o canabidiol, ele é uma medicação, né? Ele é o extrato, mas ele da cannabis, mas ele como efeito medicamentoso, né? E a gente tem vários porquês de utilizar ele. Então, a gente trata enxaqueca, a gente trata insônia, as agitações, né, dos pacientes demenciados, as dores, né, crônicas principalmente. Então, eu tenho bastante paciente, né, que eu faço uso do canabidiol e tenho relatos muito bons. Que bom. Né, com relação ao uso. Lógico, eu estou falando inerente à minha área, Sim, né? sim. Mas quadros de epilepsia, síndrome depressiva. Sim, o próprio câncer, né? Eu tenho ouvido falar. A gente consegue ter uma boa resposta, né? Também, recentemente, eu introduzi o canabidiol numa paciente com enxaqueca, que ela falou, já tomei de tudo, todas as medicações que a senhora pode imaginar, me disse todos os nomes. Eu falei, então, vamos começar com esse, você aceita, né? Eu aceito. Inclusive, eu até mostrei pro representante que me visita, né? Porque ele
ele traz essas novidades e que tudo são? mais. São pílulas? É um óleo, Um óleo, né? tipo, E são gotas. Tá. E quando eu introduzo a medicação, eu tenho um contato bem direto com o paciente, porque nós precisamos titular essa dose de uma maneira bem especial, assim, né? Cada qual vai fazer a sua. Então, eu fico perguntando com uma frequência, tanto vai tomar assim, 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 daqui 7 dias me responde. Tanto Para ver a evolução. Para ver a evolução. E nessa em específico, ela escreveu assim, está valendo cada centavo dessa medicação. Que Porque legal. a gente sabe que hoje ainda não é algo fácil de se ter. Sim, né? A gente ele sabe tem um preço considerável. Né? E aí tudo também depende do tanto que a pessoa vai fazer uso. Mas é até bom para que ele seja bem usado apenas medicamento também tudo. É. E o que acontece muito também é que às vezes a pessoa, vamos supor, ela paga R$600 num frasco e ela fala, nossa, R$600, mas aquilo vai durar um tempo bom. Entendi. E muitas vezes uma medicação que você teria que comprar mensalmente vai dar na mesma. Dá na mesma. É. Né? Verdade. Dá na mesma. Às vezes passa até. Então eu tenho relatos assim muito prazerosos assim então, de melhora. Tem valido a pena, então pode ser uma boa indicação. Sim, tem, sim. E cada qual com a sua particularidade, né? Com certeza. Isso é muito. Para isso precisa ir lá, conhecer a doutora, conversar, sentar, bater um papo, né? Fazer vários exames de sangue, né? A geriatria engloba todas as especialidades. Né? Nós estamos ali justamente para pesquisar o que precisar pesquisar, descobrir o que precisar descobrir, tratar o que precisar tratar e prevenir, né? As complicações futuras. Então, a gente não tem que pensar só no hoje, a gente tem que pensar da maneira como você quer envelhecer, né? Então, quando você quer envelhecer bem, você precisa atuar hoje. É verdade. Né? Então, a intenção da geriatria hoje é essa. Tanto que quando a gente inicia a consulta, é uma consulta mais demorada, longa, né? São muitos questionamentos, muitas orientações e solicitação envolvendo todas as especialidades mesmo, né? E guiar, né, para o que for preciso para aquela, às vezes, para aquela comorbidade no momento, né? Exato. Legal, mas hoje eu aprendi que eu também já preciso de geriatra a partir dos 35 anos, olha só. Eu tava pensando que era lá para os 70. Não. Então já podemos prevenir, né? Podemos que legal, prevenir. Muito bom saber disso. E agora, para a gente terminar, vamos fazer um bate-volta, assim, de respostas rápidas. Vamos ver se você consegue responder com uma palavra, tá bom? Ai, meu Deus, peraí. Toma um golinho de água aí. Uma palavra que define o envelhecimento saudável. Meu Deus, aqui tanta coisa, né? Uma palavra. Uma palavra que define. O envelhecimento saudável. Uma rotina saudável. Alimentação, exercício físico, ótimo. Então, 3 palavras aí, né? Sim. O maior desafio no cuidado geriátrico. É tentar fazer eles entenderem que estão envelhecendo. Porque isso não é fácil. Tem que aceitar isso, né? A aceitação. É verdade. É desafiador a aceitação. Eu imagino. Para todos nós, né? Para todos nós. A limitação é verdade. Consulta preventiva ou só quando aparece um problema? Preventiva, com certeza. Claro, né? Algo essencial para o bem-estar na terceira idade. Pessoas ao redor, né? Pessoas, conversas. É verdade. Né? Distração. Essencial isso. Essencial. O maior mito sobre o envelhecimento? Que envelhecer é a pior fase da vida, que onde já se viu, né? As doenças, elas aparecem. Tenho muitos velhinhos lá. Estão dando show na gente. Dando show na gente. É verdade. E uma dica, então, para melhorar o sono do idoso? Para melhorar o sono?
gastar essa energia. Gastar energia, é verdade. Vamos gastar essa energia, vamos se mexer, né? Vamos fazer alguma Mexer coisa. esqueleto. Exatamente. Suplementação vitamínica é essencial ou é exagero? É essencial. Essencial, né? Existe exagero, Existe. mas é essencial. Essencial, né? Uma prática diária para prevenir demência. Exercício físico, com Palavras certeza. cruzadas ajuda também? Muito. Muito. O desafio, né? Desafio. Para o cérebro. A maior lição que os idosos nos ensinam. A resiliência. Resiliência, né? Olha É. que lindo, né? Eu acho, é o que eu mais me prendo. É. Acho tão bonito quando eu olho assim, tem uma história vasta, sabe? Verdade. De tantos desafios ao longo de todos aqueles anos. E aí você fala como foi você chegou até possível, aqui, né? não é? Verdade. É muito, nos ensina muito. Com certeza. Né? Quando eu vejo histórias assim que são muito né? pesadas e você vê que a pessoa tá ali firme, Verdade. aí Resistiu, né? tá resistente, né? Posso só rapidinho? Claro. Eu tenho uma paciente de 106 anos. Nossa, que linda. Ela é uma paciente que ela anda bem, só com uma bengalinha de apoio, uma memória excelente. E na primeira consulta eu perguntei para ela, eu falei assim, Qual que é o segredo? qual que é o segredo da A senhora? gente sempre quer saber, né? Ela falou assim, eu não tenho medo de nada nessa vida. Olha, que O corajosa. meu único medo é perder a graça de Deus. Ai, que linda. Ela falou isso. Ela Que falou, linda. porque tudo que Deus nos dá é porque a gente precisa passar. Então a gente aceita e passa. Olha. Não é pra chorar. Que Falei, lindo. ó, meu Deus. Pronto. Eu falei, pronto. Leva na cara. Falou Olha desse só. jeito. Que Eu fiquei É uma impactada. mensagem para a gente levar para nossa vida, né? É isso aí. É. A única coisa mesmo que a gente não pode perder é a graça de Deus sobre a nossa vida, né? É ela que nos mantém de pé. Com certeza. Verdade. E qualidade de vida para você é o quê? Ai, qualidade de vida, eu por uma experiência própria, tá? Eu falo assim que você comer bem, você se exercitar, você ter uma boa noite de sono e você ter convívio com as pessoas que você gosta, você conseguir usufruir da vida com leveza, né? Viajar, passear, se for possível e se for da sua vontade, né? Esse conjunto de coisas leva a gente a um sucesso, É viu? verdade, qualidade de vida. Não é ter tanto dinheiro, né? Não se trata disso, né? Exatamente. É verdade. Que bom. Nossa, muito gostosa a nossa conversa de hoje. Tô saindo até mais leve daqui depois de uma palavra linda dessa senhora aí, de tudo que você nos ensinou hoje. Foi muito bom, coisas assim para a gente levar para a vida e também para levar ali para os nossos pais, né? Sim. Tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir nosso podcast hoje vão aprender bastante com essas informações. E nós vamos deixar aí o seu contato, tá bom? Seu Instagram, para as pessoas entrarem em contato com você. E agora eu também já sei que eu também preciso passar lá Isso. em consulta. Uma hora a gente aparece por lá para ver se está tudo em dia. Tudo em dia. Né? Meu Instagram é doutora Juliana Vioto. Nós vamos deixar ali na descrição do vídeo. Pode deixar. Isso. E quer que eu passe o telefone? Pode passar, pode O falar. telefone é 998631717. Estamos de casa nova, Ah, que né? legal. Com um consultório novo, uma clínica Tá nova. aqui na cidade de Bauru? Sim, na Aviador Gomes Ribeiro, 1843. Tá. Você atende por convênio, só particular? Particular. Particular, tá Isso. bom. Mas a gente tem bastante... Tem assim, a questão de desconto, né? Para os pacientes que portam de algum plano ou de algum convênio, para facilitar, né? Legal. Muito bom. Então é só ir lá que a doutora vai dar um atendimento Com certeza. personalizado. Uhum. Muito obrigada, doutora. E falando que assistiu nosso podcast, então aí Daí tem mais desconto. Aí tem mais desconto. Tem mais desconto. Que bom. Mas muito obrigada pela sua presença, por você ter aceitado nosso podcast, tá? Leva um abraço lá para todos da sua clínica e que Deus abençoe grandemente a sua vida, seu trabalho. Continue aí fazendo essa missão que Deus te deu aqui nessa Amém, terra. a todos nós, né? Para abençoar essas Cada pessoas. qual tem a sua missão, né? É verdade. E essa é a sua.
todas certeza. elas são importantes, com certeza. É né? verdade, E mas- eu agradeço pela oportunidade. Que bom, mas é uma missão linda, maravilhosa essa missão. Obrigada. Tá bom? Então, um abraço aí para você. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Foi muito gostoso esse podcast. Foi uma conversa super diferente, né? A gente sempre traz aqui saúde da mulher e hoje nós falamos aqui sobre a saúde dos idosos, né? Porque todos nós aí temos um idoso na nossa família. E é muito importante saber disso. E nós também estamos envelhecendo. Nós temos que cuidar para envelhecer com saúde. Isso é muito importante. Tem que começar já. É assim, é a nossa poupança, né? Tem que ir fazendo a poupança, fazendo um banco de reserva, né? Para quando chegarmos lá na vida da terceira idade, nós estarmos com saúde. Então, isso é muito importante começar desde os 35 anos, aí como a doutora falou. Muito bom. Então, um abraço aí para vocês, Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse podcast aí com todo mundo que vocês puderem, tá bom? E assistam nossos próximos podcasts. Estamos sempre aqui trazendo novas mulheres com histórias inspiradoras, novas mensagens, novos ensinamentos. Muita coisa legal tá vindo aí para vocês, então não percam, tá? Um abraço, fica com Deus e até o próximo podcast. Elas por Elas, um podcast só delas. Tchau, tchau!